Bom dia a todos vocês, quem vos fala é o professor Sebastião. Hoje eu já vou falar para vocês sobre a segunda semana do plano de tutorado, de estudos tutorado, que é o nosso PET, volume 4. Na aula passada, eu havia falado sobre a primeira semana, já está postado na sala de aula de vocês, e agora só vou falar sobre as atividades da primeira semana, que fala sobre o antigo regime, que é o absolutismo, que as suas práticas ligadas ao comércio chamado de mercantilismo, que é a acumulação aí de metais preciosos, da qual era marcado um Estado, e também falei para vocês sobre a sociedade estamental na semana 1, na qual simplesmente está ligada aí à divisão de pessoas como se fossem classes, a gente não pode falar de classe social, mas assim é chamado de estamentos, da qual simplesmente os pobres continuam pobres, a burguesia, né? A nobreza, o clero é o clero, dividido em alto e baixo clero, e o rei, né? Acima de todos. Então, essa era uma sociedade em que não havia mobilidade social. E aí eu falei para vocês também, está postada lá na sala de aula de vocês, no Classroom, sobre sobre o iluminismo, as transformações que vêm com as ideias iluministas, na qual simplesmente vão colocar no poder, posteriormente, essas ideias, a burguesia, mas é uma ideia que são ideias voltadas para a sociedade de uma forma em geral, ligadas às atividades econômicas, como o liberalismo econômico, como também as ideias políticas, o liberalismo político, os déspotas esclarecidos, o enciclopedismo. Então, existem o quê? Vários segmentos do iluminismo que abordam determinados assuntos que vão mover aí, com toda a sociedade nesse período aí, que é o século XVIII e o século XIX. Bom, com isso tem atividades da primeira semana. A primeira atividade, vou fazer aqui com vocês, olha, no século XVIII, a crise do sistema colonial é parte da crise do antigo regime. Quais são as 3 características do antigo regime? Quais são as características do antigo regime? Aí vocês vão ter que voltar aqui no texto, olha, características do antigo regime, tá vendo? Quais são? Olha, 1, 2, 3, são essas 3 características aqui, né? Então, leiam com calma o texto e respondam a essa questão. A outra questão é como o absolutismo e o mercantilismo oprimiram os colonos na América. Então, a gente tem que voltar aqui no absolutismo e mercantilismo, olha. Vamos voltar no texto. Eu acho que essa parte aqui, olha, né, vai ajudar vocês a responder essa pergunta. Olha, como oprimir os colonos, né? Como é que estavam ligados as formas de cobrança de impostos, a questão da liberdade individual aqui do Luke, também é importante para poder explicar essa questão, mas aqui principalmente, olha, como é que as práticas absolutistas vão acabar oprimindo a sociedade colonial. Eu acho que essa observação aqui é essencial para responder a essa pergunta. Bom, e aí vem um texto aqui, e aí nós vamos falar sobre Confidência Mineira. No final do século XVIII, Vila Rica, hoje Ouro Preto, Rio de Janeiro, Bahia, Salvador, Recife, né, Pernambuco, lá eram centros intelectuais, onde as pessoas tomavam conhecimento das ideias iluministas que circulavam na Europa. Embora as autoridades proibissem a entrada e o comércio de livros de filósofos iluministas, eles chegavam no Brasil, no fundo dos baús onde os rapazes brasileiros da elite que tinham estudado em universidades em Portugal e na França guardavam suas roupas. Esses livros eram lidos e discutidos por um número reduzido de homens que deixavam-se influenciar pelas ideias de liberdade, igualdade, direito dos povos, de instituir seus governos, entre muitas outras coisas que levaram-nos a uma crítica ao colonialismo e à autoridade absoluta dos reis. Na terceira questão, vem a pergunta: as autoridades portuguesas proibiram a circulação dos livros dos filósofos iluministas no Brasil do século XVIII, porque eles eram considerados como uma ameaça à manutenção da ordem colonial. Então, pergunto, né, por que essas autoridades, né, porque eles consideravam uma ameaça da manutenção da ordem colonial à manutenção desses livros iluministas? A gente tem que lembrar que Rousseau, né, o próprio
Adam Smith. Então, se a gente voltar aqui no texto, olha, né, do liberalismo político, olha, né, no caso, John Locke, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, né, que Montesquieu fala da divisão dos poderes entre legislativo, executivo e judiciário, de forma que eles funcionam harmonicamente entre si. Isso aí já é uma ameaça direta ao absolutismo, na qual os poderes estão concentrados nas mãos dos reis. O Rousseau, governo do povo, pelo povo, para o povo, né? Então, quer dizer, são essas ideias, né? E Voltaire, que fala do quê? Da liberdade de expressão, né? Então, essa liberdade de expressão pode culminar com o quê? Com críticas aí à nobreza, aos reis. Então, quer dizer, todas essas visões aqui desses filósofos iluministas são vistas como ameaças ao absolutismo. Tanto que, a partir dessa virada do século XVIII, muitos reis vão perder os seus tronos aí, e muitos países também irão surgir no mundo. Bom, vamos ler então aqui esse texto. As 3 colônias inglesas, situadas no leste da América do Norte, foram a primeira região das Américas a se tornar independente. Sua declaração de independência foi assinada pelo Segundo Congresso Continental da Filadélfia, na Pensilvânia, em 4 de julho de 1776, aos Estados Unidos da América. Repare que as ideias dos filósofos iluministas foram inspiração para o texto dessa declaração. Leia alguns itens desse documento. Desse documento, tá? Todos os homens nascem livres, iguais, e são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, entre eles a vida, a liberdade e a busca da felicidade, defendidas por John Locke, o inglês aí. Os governos são estabelecidos pelos homens para garantir esses direitos, e seu justo poder emana do consentimento dos governados. Ou seja, Rousseau, governo popular, eleito pelo povo, se eles não aceitam o seu governante, eles têm direito de mudá-lo através do voto. Retira de lá, faz o impeachment, muda e coloca um outro governante. Se um governo não reconhece esses objetivos, o povo tem o direito de modificá-lo ou aboli-lo, ou de estabelecer um novo governo fundamentado nos princípios sobre a forma que lhe pareça a mais própria para garantir a segurança e a felicidade. Rousseau novamente, né? Quando uma longa série de abusos, de usurpação, marca a intenção de submeter os homens a um despotismo absurdo, é de seu direito e dever rejeitar tal governo. Então, quer dizer, o povo aí mudar. Então, está na declaração aí da independência dos Estados Unidos. O último item citado acima fala de uma longa série de abusos e usurpação aí, e de exemplos de abusos praticados pelas metrópoles europeias sobre seus colonos nas Américas. Então, quer dizer, está pedindo para dar exemplos aí de abusos praticados pelas metrópoles europeias sobre seus colonos na América. Como? Um exemplo é o Pacto Colonial, que vocês podem falar. Né? O Pacto Colonial é uma forma de abuso de poder, na qual só poderiam comercializar diretamente com a metrópole. Uma série de leis também, proibição de maquinofaturas, que depois vão dar origem às primeiras indústrias, proibição de utilizar recursos provenientes de impostos aonde? Para a melhoria da colônia. Então, quer dizer, o dinheiro que sai da colônia para a metrópole, ela não permanece na colônia. Então, quer dizer, essas são algumas das ideias aí que vocês podem pensar. E se vocês voltarem aqui no texto, né, aqui nós temos aqui um pedacinho sobre a independência aí dos Estados Unidos, que vocês podem ler e ver como é que foi feito esse processo aí emancipatório norte-americano. Então, gente, primeira semana das atividades por aqui, e irei falar para vocês agora sobre a segunda semana, que é o Mundo Moderno, Organizações e Relações Étnico-Culturais. Aqui fala, né, principalmente sobre a Conjuração Mineira, que foi um movimento praticamente 10 das elites mineiras, na qual ocorre de forma concomitante aí com a Revolução Francesa, em 1789, né, praticamente. E é o quê? O ano do início da Revolução Francesa. E com isso é um movimento que um primeiro movimento de caráter separatista na colônia portuguesa na América, ou seja, no Brasil. Então, essa segunda semana vai falar sobre isso, que Portugal está arrochando os colonos para o pagamento forçado de cerca de
100 arrobas anuais de ouro como impostos na região. E para isso, Portugal vai decretar essa cobrança forçada do ouro. Isso vai fazer com que as elites, né, mineiras, insatisfeitas com a cobrança da derrama, acabem o que? Se revoltando contra a coroa portuguesa. O mais simplesinhos deles, né, foi um funcionário cobrador de impostos da coroa portuguesa, né, que era o Tiradentes, né, o Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes. O que acontece? Ele vai se aliar às elites mineiras, como eles serão delatados, denunciados, né, por Joaquim Silvério dos Reis também, cobrador de impostos da coroa portuguesa, que em troca do perdão de suas dívidas vai delatar os inconfidentes, eles acabam, né, sendo que o governador não decreta derrama, então ele vai reunir as tropas portuguesas sob seu poder, e com isso o Visconde de Barbacena, com isso que vai fazer? Ele vai invadir a região e prender os revoltosos das elites mineiras envolvidos aí nesse processo, que vai durar até 1792 o julgamento dele. Somente um vai ser condenado à morte por enforcamento e posteriormente esquartejamento, que foi Tiradentes. Mas é o primeiro movimento aí de independência do Brasil. E aí que nós vamos ter de caráter separatista. E com isso nós teremos nesse momento que aquela pintura maravilhosa, Pedro Américo, né, Tiradentes lá, esquartejado, que está aqui em Juiz de Fora, no Museu Mariano Procópio, uma pintura muito bonita, né, que retrata esse período, mas não é fidedigna à época. Ela foi pintada bem posterior, né, um século e meio quase posterior, ou um século posterior a esse evento, um século e meio mais ou menos. E aí o que acontece? É um movimento baseado, né, naquelas características, né, que tem na bandeira de Minas, na liberta, né, liberdade, ainda que tardia também, né, e é um movimento elitista, e vai se contrapor ao movimento da Inconfidência ou da Conjuração Baiana, na qual simplesmente, em Minas Gerais, é um movimento que as elites vão pautar, há dúvidas quanto ao fim da escravidão, né, a libertação dos escravos, eles estavam muito divididos quanto a isso, quanto a essa questão, mas queriam a formação de indústrias, maquinofaturas, né, eles queriam chegar até o mar pelo Espírito Santo, havia o projeto de formação de uma universidade e a formação de uma república independente de Portugal. Então, essa é a ideia da conjuração mineira, diferente da conjuração baiana, que começa, né, com a participação popular, que também vai ser traída ali por José da Veiga, né? Eles serão traídos, mas lá não, lá eles defendem muitas características populares e também de caráter separatista. Bom, vamos às questões. Por que a Inconfidência Mineira é considerado um movimento separatista e planejado por homens das elites? Nós falamos aqui, se voltarmos aos textos, né, e voltarmos aqui às pessoas que estão aqui, né, descritas no texto, como José Alves Maciel, Tomás Antônio Gonzaga, José de Alvarenga Peixoto, Cláudio Manuel e outros mais, nós vamos ver o que? São pessoas de posse, pessoas ricas, pessoas da elite mineira. Bom, e aí vocês leiam e respondam qual era a visão deles, o que eles planejavam e se eram ricos realmente ou não, está ali, né, no texto. Situe a Inconfidência Mineira em seu contexto histórico. Século que aconteceu? Século, na segunda metade do século XVIII, 1789, né? Então, aqui ó, já até falei o ano, aonde? Nas Minas Gerais, né? Na região ali de Ouro Preto, principalmente. Embasamento teórico das ideias que influenciaram, são as ideias iluministas, e mais o quê? Quais ideias estão ali também? Aquelas ideias que estão pautadas na independência dos Estados Unidos, que é muito recente, né? Os Estados Unidos terminou sua guerra em 1782, 1786 já era uma nação, então era muito recente. Então eles vão basear nas ideias também norte-americanas, né? De iluministas e de república, né? Então, teórico mesmo, são as ideias iluministas.
A independência como algo possível foi inspirada na independência de quem que eu acabei de falar, que iniciou em 1776. É contemporânea à Revolução que? Lá na França, qual é o nome daquela Revolução? Francesa. E por último, a terceira questão, marque verdadeiro ou falso nas afirmativas abaixo. Tiradentes era alferes da cavalaria e dentista prático, além de ter sido tropeiro. Aí vocês podem voltar aqui no texto. Será que ele era cavalaria, dentista, né? Tropeiro? Será que ele era tropeiro também? Vamos ler. Acredito que sim, se for tropeiro, vocês leiam aqui o texto, né? Vocês terão que essa alternativa como verdadeira. Joaquim Silveira dos Reis, comandante de Tiradentes, foi o principal delator da Inconfidência Mineira. Está aqui o Joaquim Silveira dos Reis. Vamos voltar aqui, ó. Cadê o Joaquim Silveira? Aqui, ó. Está aqui o nome dele. Lembra que eu falei que está sempre grifado aqui as questões aqui principais? Então, leia a lidinha. Parece ser verdadeiro. Leia lá. Não houve participação de padres na Conjuração Mineira. Vamos ver. Eram também militares entre os confidentes. Tenente-coronel Paulo Freire Azevedo, tenente-coronel, comerciante. Bom, eu vou pedir a vocês para lerem, tá? Mas, se vocês não encontrarem, né, aqui religiosos, então é sinal que realmente, olha, né, se vocês não encontrarem religiosos, veja aqui, ó. Então é falso, mas se vocês encontrarem aqui religiosos, 3 religiosos, então a questão é verdadeira, né? Bom, os inconfidentes que tinham curso superior estudaram em Portugal, na Universidade de Coimbra. Também, né? E na França, se eu não me engano, né? Vejam lá no texto, né? Só voltar aqui no texto, olha. Lembra que eu falei que eles traziam lá o quê? No fundo do outro texto, né? Dos baús lá com as suas roupas, o que? Livros sobre o iluminismo, de quais universidades, né? Então, se a gente voltar, inclusive, se eu não me engano, está no texto anterior, né? Então, ficava lá no fundo dos baús, né? O que? Livros iluministas, né? Se a gente voltar aqui, a gente vai achar, só voltar no texto aqui. Agora, provavelmente, eu não vai encontrar, mas nós vimos aí, né? Nós já falamos sobre isso agora há pouco, né? Havia unanimidade entre os inconfidentes quanto à forma de governo ser adotada após a independência? O que vocês acham? Para isso, vocês vão ter que ler aqui, ó, né? Cada um desses inconfidentes. Bom, acredito que eles queriam sim um sistema republicano, mas talvez pode ser que haja divergência no sistema federativo, né? Ou no sistema democrático, né? Vamos ver. Leiam lá. Tá? Tomás Antônio Gonzaga, além também de ser conhecido pela obra poética Maria de Dirceu e das cartas chilenas. Vamos lá. É só você ler aqui se realmente era, né, autor, né, desses tipos, desses versos, né? Então, vejam isso aqui, tá bom? Então, terminamos assim a segunda semana. Próxima semana, terceira e quarta semana de uma única vez, para a gente conseguir o quê? Vencer o nosso plano de estudo doutorados, ok? Então, ficamos por aqui e até a próxima, pessoal, com o nosso plano de estudo doutorado, terceira e quarta semana.